Fala galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, na última aula a gente discutiu um pouco o capitalismo industrial, como este surgiu a partir da primeira revolução industrial. Vimos também quais fatores proporcionaram a primeira revolução industrial na Inglaterra, vimos algumas características da segunda revolução industrial, bem como vimos os princípios do liberalismo econômico. Na nossa aula de hoje nós iremos discutir um pouco o capitalismo financeiro ou monopolista. E o que é o capitalismo financeiro ou monopolista? Mais uma fase de acumulação de capital. Por que mais uma fase? Nós vimos nas últimas aulas que o capitalismo ele foi passando por fase. E a primeira fase foi denominada de capitalismo comercial. E como era esse capitalismo comercial? A metrópole explorava quem? As colônias. A colônia mandava matéria-prima para a metrópole e a metrópole mandava produtos manufaturados para onde? Para a colônia. Dessa maneira foi fazendo com que ocorresse um acúmulo de capital primitivo dentro do capitalismo comercial, através do comércio. Assim fez com que surgisse, na segunda metade do século XVIII, o capitalismo industrial a partir da primeira revolução industrial, que nós vimos na aula anterior. Nessa aula de hoje nós iremos ver o capitalismo financeiro, que surge a partir da segunda metade do século XIX. Como foi esse capitalismo financeiro? Vamos ver um pouquinho as características que ocorreram de acumulação de capital dentro dessa fase do capitalismo. Para começar então essa discussão, eu vou trazer aqui um exemplo da atividade industrial, como era que ocorria esse acúmulo de capital. Como é dentro dessa atividade industrial? Temos a indústria, a máquina e o trabalhador. Já vimos que dentro do capitalismo é uma sociedade dividida em classes sociais. De um lado a burguesia, dono dos meios de produção, nesse caso a indústria. Do outro lado a força de trabalho, que só tem como forma de sobreviver vender essa força de trabalho como mercadoria. Assim se configura a indústria, a máquina e o trabalhador. Dentro desse processo eles vão fazer o quê? Produzir mercadorias. E a partir da produção dessas mercadorias vão gerar o quê? O lucro e o dinheiro. Assim é que se configura a atividade industrial e o acúmulo de capital dentro da indústria. A partir do momento que surge a atividade financeira, o que é que ocorre? O banqueiro, ou seja, o dono das instituições financeiras que tem capital, dinheiro, vão emprestar dinheiro a uma pessoa e a partir desse empréstimo o juro vai gerar o quê? Mais dinheiro. Dentro dessa lógica, esse banqueiro ele vai agora ter mais acúmulo de capital sem produzir mercadorias. Por quê? Porque o dinheiro vai gerar mais dinheiro. Outra forma vai ser o quê? Através das tarifas bancárias. Os bancos cobram muitas tarifas por transações financeiras. E esse dinheiro vai gerar o quê, pessoal? Mais dinheiro dentro da atividade financeira. E assim a gente viu como ocorre esse acúmulo de capital na atividade industrial e na atividade financeira. Sendo assim, a gente vai ver que dentro do capitalismo financeiro monopolista, ele vai surgir a partir da união do capital industrial, que é a indústria. Esse dono da indústria acumulou muita riqueza e muito capital. E agora ele precisava investir esse dinheiro em outro ramo. E qual foi o ramo que eles viram que poderia dar mais lucro para eles? Através dos bancos. E assim foi surgindo o capitalismo financeiro monopolista, através da união do capital industrial com o capital financeiro. Vamos ver algumas características desse capitalismo financeiro ou monopolista. No capitalismo financeiro, as instituições financeiras elas tomam um papel muito importante dentro do capitalismo. Quem são essas instituições financeiras? Os bancos, as bolsas de valores. E essas instituições começaram a partir de quê? Do dinheiro gerar mais dinheiro e assim mais capital para o dono dos meios de produção. Certo? Outra característica vai ser o quê? Uma grande disputa de mercados. Por quê? Vamos lembrar. Na segunda metade do século XIX, surge a segunda revolução industrial. E a segunda revolução industrial ela não ficou restrita na Inglaterra. Ela passou agora a ser parte de outros países, como os Estados Unidos se industrializou, o Japão, a França, a Inglaterra. Então, nesse momento, não era mais a Inglaterra que tinha esse domínio da indústria. Outros países passaram a se industrializar, fazendo com que ocorresse uma grande disputa de mercados dentro do capitalismo financeiro.
Outra característica é que surgiu a partir desse momento gigantescos impérios industriais. Grandes indústrias foram surgindo. Indústrias menores não conseguiam disputar mais com as indústrias maiores e elas foram cooptadas. Ou seja, muitas foram se fundindo essas empresas maiores, fazendo com que gerasse esses gigantescos impérios industriais. E assim foi surgindo nesse momento o monopólio e o oligopólio, que a gente vai ver mais adiante o que é esse monopólio e oligopólio. Vamos primeiro analisar o que é o monopólio. O monopólio nada mais é do que situação na qual uma única empresa controla um determinado produto ou serviço. Como assim? Eu vou pegar o exemplo da Petrobras. A Petrobras é uma empresa que atua em toda a cadeia de óleo e gás, sendo ao mesmo tempo detentora de poços de petróleo, refinarias e também distribuidoras. Aqui no Brasil, quem é que fornece o óleo, o gás, a gasolina? A Petrobras. Então, se ela é a única empresa que fornece esse tipo de serviço, aqui se configura um monopólio. Vamos pegar um exemplo aí na cidade de Coronel João Sá, a Academia Bem-Estar. Essa academia ela é a única que fornece esse tipo de serviço na cidade de Coronel João Sá. Dessa maneira, configura-se também aí um tipo de monopólio. Já o oligopólio vai ser da seguinte maneira: uma situação na qual um pequeno grupo de empresas controla um determinado produto ou serviço no mercado. Vamos ver um exemplo aqui. A telefonia móvel, a Vivo, a Claro, a Oi, a TIM. Dentro desse serviço de telecomunicação, esse grupo de empresas, ele controla esse tipo de serviço aqui no mercado brasileiro. Assim se configura o quê? Um oligopólio. A gente pode ter outros exemplos, como a Globo, SBT, Record, Bandeirantes, que vai estar no ramo da telecomunicação, da televisão, que se configura também um oligopólio, porque são empresas que controlam um determinado tipo de produto ou serviço. E assim a gente vai ver que existem alguns tipos de oligopólio. E aí a gente vai discutir o primeiro tipo de oligopólio, que é chamado de cartel. E o que é o cartel? Cartel são associações ilegais entre um grupo de empresas que assumem um acordo de não concorrer entre si e não se prejudicarem, com o objetivo de fixar os preços e controlar o mercado. Resumindo, o cartel se dá da seguinte maneira: quando dois empresários, eles se reúnem e dizem o seguinte: vamos fazer um acordo no nosso ramo de serviço. Vamos colocar um único preço para o nosso produto e assim ganha eu e ganha você. Vou dar um exemplo aqui: postos de gasolinas em cidades. Esse acordo ele acontece entre os donos dos postos de gasolina, que vão sentar e vão estipular o preço da gasolina de R$ 5,80, sendo que o preço médio da gasolina em outros lugares está R$ 5,40. O que é que acontece? O consumidor, quando vai em um posto A, vai chegar lá e vai ver a gasolina de R$ 5,80. Quando chega no posto B, R$ 5,80. Quando chega no posto C, R$ 5,80. Quando isso se configura através de um acordo para fixar os preços, isso é chamado de cartel. Porque o cartel vai prejudicar quem? O consumidor. Beleza? Vamos ver outro tipo de oligopólio. Outro tipo de oligopólio vai ser o quê? O truste. A gente está vendo aqui a imagem da Perdigão e Sadia. Eu vou dizer mais na frente o que isso significa. O truste nada mais é do que o resultado da fusão de duas ou mais empresas em uma única empresa, que passa a controlar uma fatia maior do mercado. Como assim? Uma empresa se une a outra, se funde e vão formar uma única empresa. Dessa maneira vai se configurar o quê? Um truste. Como exemplo aqui da Perdigão, onde a Perdigão e a Sadia fazem parte de uma única empresa agora chamada PRF. Se você vai no supermercado comprar um produto Perdigão, você não está dando lucro à empresa Perdigão, porque ela não existe mais. A Perdigão ela se fundiu a quê? A Sadia. Bem assim, se você comprar um produto Sadia, você não está dando lucro à Sadia. Está dando lucro a quem? A atual empresa que foi formada a partir da união da Perdigão e Sadia, que é a BRF. E assim se configura um truste, a fusão de duas ou mais empresas em uma única empresa só. Beleza? Então vamos ver outro tipo de oligopólio, que vai ser uma holding. O que é uma holding? Uma holding é uma empresa que detém o controle das ações de uma série de outras empresas, criada com a função de administrá-la e que não necessariamente atua no mesmo ramo do mercado. Vamos simplificar isso. O que é que significa uma holding? Uma holding é uma empresa maior,
que ela vai administrar outras empresas de diferentes ramos. Vamos pegar aqui como exemplo a PepsiCo. A PepsiCo vai ser uma holding que vai administrar outras empresas. Que empresas são essas? A Pepsi, a KFC, a Pizza Hut, o Ruffles, o Doritos. Então são empresas diferentes que são administradas por quem? Pela PepsiCo. Essa PepsiCo nada mais é do que uma holding. Vamos pegar um exemplo aqui melhor para vocês. Vamos olhar essa imagem do que é uma holding. Uma holding é uma empresa maior, é como se fosse uma mãe que vai controlar os seus filhos. É um exemplo para que vocês entendam melhor o que é uma holding. Então essa holding aqui vai ser a Luprof. Luprof é a mãe que vai deter 51% das ações dessa empresa. Luprof, ela controla a empresa A, B e C, que essas juntas vão deter 49% das ações. Ou seja, essa Luprof, ela se configura uma holding porque ela controla as maiores ações da empresa e ela administra a empresa A, B e C. Se essa empresa A quiser vender as suas ações no mercado de trabalho, ela não pode vender por conta própria sem a aprovação de quem? Da holding, que é a Luprof, que detém 51% das ações. Dessa maneira se configura um tipo de oligopólio que nós chamamos de holding. Outro tipo de oligopólio vai ser o duping. Então, o que é o duping? Uma empresa que coloca no mercado um produto abaixo do seu custo de produção. Então, essa empresa vai lá vender o seu produto abaixo do seu custo de produção. Para quê? Para diminuir a concorrência com outros grupos empresariais dentro do mercado. Isso é configurado um tipo de oligopólio que nós chamamos de duping, que é um tipo de ação que é proibida dentro do mercado. Beleza, galera? Então, nessa aula de hoje, a gente viu um pouco o capitalismo financeiro ou monopolista. Vimos o que é monopólio, vimos o que é oligopólio e dessa maneira a gente fecha essa primeira discussão dentro do capitalismo financeiro ou monopolista. Então, galerinha, a gente fica nessa discussão, utilizem essa aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.